Fique por dentro. Entrevista. E hoje nós estamos com a doutora Ana Paula Siqueira, vai conversar com a gente a respeito do nosso assunto do Fique por Dentro dessa quarta-feira, que é sobre cyberbullying. Doutora, seja bem-vinda. Bom dia, Renata. Bom dia, ouvintes. Ótimo dia, muito obrigada, viu, pelo seu tempo aqui conosco para nos esclarecer aqui desse assunto. Cyberbullying, que é algo que é atual, não tão atual assim, né? Mas comparado aí a décadas anteriores, tenho certeza que tem ouvintes nossos que acompanham todo o Brasil, no mundo todo, e que estão ouvindo até pelo rádio, nem tem tanto acesso à internet, pensam, mas que nome é isso? O que quer dizer isso? O cyberbullying, ele como você mesmo disse, é um termo um pouco recente, né? Na verdade, ele deriva do bullying, né? O bullying, acho que vários pais já ouviram na TV e no rádio, né? Que seria a perseguição constante, né, de um indivíduo devido às características dele, né? Seria a ameaça, o assédio, a intimidação dessa criança, né? Quando se fala do bullying escolar, né? O cyberbullying seria esse mesmo formato de perseguição, de ameaça, de assédio, de acossamento, só que nos meios digitais, seja pela internet, seja pelo celular, né? E também existe o cyberbullying também no ambiente corporativo, que seria esse formato de assédio dentro das empresas. Olha, é uma coisa muito complexa, né? E antigamente, né, é uma coisa que, assim, já aconteciam também alguns tipos de brincadeira, de perseguições, talvez tivessem um limite, algumas talvez não tivessem, né? E agora tem esse nome, justamente, de bullying e cyberbullying, dando aí o nome e também medidas, né, para que os agressores sejam punidos, né? Exatamente. A legislação, ela já prevê, principalmente na parte civil, né, esse formato de repressão desse ato ilícito, né? No caso, quando é um menor, uma criança, né, que pratica o bullying, a consequência civil desse ato seria a responsabilidade dos pais, né? Então, ou seja, os pais respondem pelos atos dos filhos menores incapazes. E no caso da empresa, né, se o cyberbullying acontece no ambiente empresarial, a responsabilidade é do empregador, ou seja, da empresa. Muito interessante isso, ou seja, porque tem que dobrar o cuidado. Por exemplo, os pais têm que saber o que os filhos estão fazendo no computador, né? Muitas vezes saem para trabalhar, deixam o filho aí na frente do computador, né? Antes se deixava muito na frente da TV, hoje tem aí essas duas frentes, né? E às vezes ele está cometendo um crime que quem vai ser responsabilizado é o pai. Como é que o pai deve conversar, então, com o filho a respeito desse assunto? O diálogo, ele deve ser franco e deve ser aberto, sempre. O que nós vemos hoje frequentemente em restaurantes, sempre se coloca uma criança na frente do iPad. Sim, né? É verdade. Por favor, não incomode ninguém, não incomode os pais, fique no iPad. Sim. Ou fique no tablet, né? É verdade. Então, e aí o que acontece? A criança vai se alienando do ambiente social e a única coisa que ela tem é o ambiente virtual. E o diálogo, ele acaba ficando extremamente restrito. E com esse diálogo restrito e a criança presa nesse ambiente virtual, ela está sujeita a tudo. E começa até a divulgar fatos e questões que vão prejudicar a ela mesma e prejudicam a própria família. E isso gera reflexos, né? Tudo que se coloca hoje numa rede social, se gera muitos reflexos. Então, e a criança não tem psiquicamente a dimensão dos atos que ela está fazendo. E quando ela sofre o bullying, os pais têm que ficar muito atentos aos sinais. Isso pode gerar consequências físicas também nas crianças, né? Pode ser a enurese noturna, né? Que seria o fato de urinar à noite, o medo de ir para a escola,
problemas de estômago, enfim, uma enormidade de sintomas. Olha, doutora Ana Paula, realmente as explicações aqui muito valiosas, porque alguns, talvez, como a senhora dizia aqui pra gente, né? Os pais deixam, então, as crianças entretidas com os aparelhos eletrônicos e também não reparam aí no que elas estão mostrando. Elas estão dando sinais de que algo não está bem, né? E da mesma forma que a gente pode perceber quem é que está sofrendo bullying, tem como a gente perceber se algum filho nosso está praticando bullying com outras crianças? Essa pergunta é fundamental e extremamente importante, Renata, porque a maioria das pessoas sempre se vê como a vítima. É muito difícil o pai ou a mãe assumir, ou o responsável, né, pela criança assumir que ele possui o valentão, né, dentro de casa, né? E ele fala, não, o meu filho, ele tem iniciativa. Ótimo, né? A iniciativa ela é fantástica, desde que essa iniciativa não seja para agredir, né, os colegas, né, e muito menos para colocar o terror, né, que é uma forma de terror. Então, nada melhor do que o diálogo. Vamos esquecer um pouco essa questão de torpedo, nada como um contato olho no olho. Ninguém melhor do que aquela pessoa que convive com a criança, seja o pai, seja a mãe, seja o responsável legal dela, para saber os sinais que ela está detectando. A agressividade é o principal ponto. Geralmente a agressividade está em casa, às vezes vem dos próprios pais, e essa criança reflete essa agressividade, seja na internet ou seja dentro da escola. A gente percebe que é algo da estrutura familiar também, né? É uma coisa muito complexa, né? Que acaba aí também refletindo nos filhos, os valores que a gente passa para as crianças, o comportamento, a educação. E, doutora, na questão da brincadeira e realmente no assédio e algo que é ilegal, a gente pode perceber quando que passou dos limites? Tem como diagnosticar isso? As brincadeiras, elas sempre acontecem, né? Desde que mundo é mundo, acho que todo mundo viu isso dentro do ambiente escolar, né? Então, as crianças sempre acabam uma brincando com as outras ou pondo apelidos. Só que o que se tem que verificar, é por isso que eu sempre esclareço que o contato tem que estar direto com a criança, né? Sempre verificando os sinais, se isso é de uma forma reiterada, se isso acontece todo dia, toda hora, todo momento, né? Então tem que se verificar essa prática reiterada. Se é uma coisa esparsa, aconteceu e cessou a conduta, não seria o bullying. Não poderia se falar em bullying, né? Agora, se absolutamente isso está se passando da medida, só o caso concreto pode dizer se é o bullying ou não. Nesse caso, verificada essa questão, é importante entrar em contato com a escola, né, para as medidas cabíveis. No caso de uma empresa, entrar em contato com o superior ou com o RH para as medidas cabíveis, mas é importante também que não só a criança, mas como o próprio adulto se eduque, porque a pessoa que sabe se impor de uma forma consistente não permite que ela seja a vítima. Sim, por isso que é importante também essa conversa com os pais, porque no ambiente empresarial, a pessoa com mais idade, né, já com o seu caráter formado, com maturidade, consegue se impor. E a criança, às vezes, vai recebendo todo tipo de chacota, de brincadeira e não sabe como parar isso, né? Por isso que é muito importante mesmo essa estrutura familiar, essa conversa, esse diálogo, né? E na questão da legislação aqui no Brasil, quais são as penas para os crimes de cyberbullying?
Isso depende muito do caso concreto, Renata. Depende do tipo da agressão que está sendo feita, tá? Dependendo do que for colocado ou postado, né? Nós poderemos ter vários tipos de penas, de crimes. Certo. Um deles poderia ser um preconceito contra as religiões, que já existe uma lei específica. Essa criança pode, ou esse adulto, né, pode estar sendo perseguido em virtude da opção religiosa dele, seria uma prática de discriminação, né? Com certeza. Poderia ainda ser um induzimento ou uma instigação ou um auxílio ao suicídio, né, que seria o 122 do Código Penal. Nesse caso, seria quando a pessoa instiga o outro para que ele se suicide. Então, nós teríamos uma reclusão, uma pena de reclusão de 2 a 6 anos, se o suicídio se consuma. A reclusão de 1 a 3 anos, se a da tentativa do suicídio resulta uma lesão corporal, ou seja, se a pessoa tentou se suicidar e ficou gravemente ferida. E a pena ainda ela pode ser duplicada, né? Duplicada, ou seja, em dobro. Sim. Se o crime é praticado por um motivo egoístico, ou seja, extremamente para que aquela pessoa tenha um benefício, ou se a vítima ela é menor, né? Ou seja, no caso das crianças, né? Ou ainda se essa vítima, ela, por qualquer causa, ela tem uma incapacidade de resistência. Correto. Então, e ainda você tem outros crimes que podem acontecer, a injúria, ou a calúnia, ou a difamação. Isso é só realmente o caso concreto pode dizer qual seria o ato mesmo praticado por aquele infrator. Normalmente são avaliados, né, caso por caso, e daí dada a devida penalidade, né? Bom, e para finalizar a entrevista, doutor, eu quero desde já agradecer, né, o seu tempo aqui conosco, para fazer uma comparação entre o Brasil e o restante do mundo. Quais são as estatísticas gerais sobre o cyberbullying? O Brasil, na questão de penas, está parecido com os Estados Unidos, com outros países, se a gente for avaliar nessa questão? E como que estão os crimes atualmente aqui? No caso dos Estados Unidos, cada estado tem uma legislação extremamente específica, né? Eles são Estados Unidos no nome, sim, mas para cada estado existe uma lei específica. Felizmente, né, está tendo uma preocupação muito grande na repressão, né, nos Estados Unidos, na repressão desse tipo de acontecimento, do bullying e do cyberbullying, né? As penas no Brasil ainda são inferiores, são consideradas, a aplicação ainda é um pouquinho inferior. Mais branda, né? Aqui. Um pouquinho mais branda. E o que precisa mesmo é fazer a parte educacional. Como dizia Pitágoras, quando se educa as crianças, você não precisa punir os homens. Sim, com certeza. Então, vem da nada base, melhor né? do que educação. Exatamente. E sempre que a gente conversa de qualquer assunto, a gente vê que a raiz dos problemas está na falta de educação aqui no Brasil, né? Exatamente, Renata. Bom, exatamente. Doutora, eu agradeço muito aqui a sua companhia com a gente hoje, conversando desse assunto. Ana Paula Siqueira falou conosco a respeito de cyberbullying no Fique por Dentro dessa quarta-feira. Eu te espero numa próxima entrevista. Muito obrigada, Renata. Obrigada, ouvintes. Obrigada e bom dia.